Boa noite a todos vocês, irmãos na graça. Estamos aqui criando esse canal justamente para que todos os irmãos e irmãs que estão tendo entendimento da graça, cresçam na graça. Meu nome é Fabiano e moro aqui em Brasília. E estamos fazendo conforme que a gente tem. A gente não tem muito, mas o muito o pouco é muito para nós na graça, né? Amém. Esse aqui é meu filho, Guilherme. Quer falar um pouquinho? Não, eu vou falar aqui. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Graça, paz. E o que vamos fazer aqui, irmãos? Vamos apresentar o entendimento que estamos tendo, que Deus tem revelado para nós. E aqui está mais clarinho, porque a gente está se apresentando, estamos passando as instruções, mas depois vai ficar melhor para vocês lerem. E não nos confundam, né? A gente parece irmão, mas somos parte de família mesmo. Ele é meu pai, eu sou filho, não confunde a gente não. Eu sou mais novo que ele. Não, eu que sou mais novo que você. Desculpa um pouquinho a brincadeira, né, gente? Mas esse intuito desse canal é para que a gente cresça, né, em graça, na fé, na palavra do Senhor, do nosso Senhor ressuscitado, né? Para que a gente, eu sei que tem muitas pessoas que estão tendo revelações da palavra, igual eu comecei a ter, né? Que eu comecei a se relacionar com Cristo, comecei a se relacionar no íntimo sozinho, né? E comecei a falar para o meu filho, comecei a falar para minha esposa pegou e falou que eu tô ficando doido, porque só eu que estava tendo isso, né? Mas eu já percebi que tem muitos irmãos que já estão tendo essa revelação, né? Que é a graça do Senhor em nossas vidas. Amém. É o Jesus Cristo ressuscitado, se manifestando em nós, né, gente? Amém. E meu irmão, meu irmão, meu irmão na fé, né? Meu filho também chegou a questionar, falando que eu estava ficando doido, mas eu comecei a falar a palavra para ele, o que Deus vinha revelando, e ele começou também a ter um entendimento. Então, eu fui cortado pela graça, ele foi cortado, a minha esposa foi cortada, apesar de a minha esposa ter rejeitado um pouco, mas depois ela foi começando a se interagir e entender. Né? Esse canal é justamente para aqueles que estão sendo cortados pela graça do Senhor. Eu tenho que muito a aprender, que tem irmãos que têm outras revelações, né? Que Deus dá a porção, dá os seus tesouros, dá o alimento para todo mundo, né? Então, às vezes ele me deu uma revelação aqui e tem irmãos que tem outra ali e a gente vai se encaixando. Mas vou deixar bem claro, viu? Que aqui vai ser ou é um canal de pessoas inteligentes, pessoas sábias e educadas, né? Aqui não é para ninguém julgar ninguém, não é para ninguém ficar condenando um ao outro. Porque né? o próprio Jesus também disse, né? Não julgues para que não seja julgado, cara. Justamente. A gente vai ler a palavra, né? Eu vou mostrar quando comecei a ter a revelação em 2 versículos, capítulos, né, da Bíblia, né, que é a base, a primícia, né, Jesus de Nazaré, que é como é que eu posso dizer, que é a rocha, né, porque a nova aliança está nas epístolas das cartas de Paulo, né? Então a antiga aliança é a lei, né? Então o Jesus de Nazaré ele vinha anunciando o reino, ou seja, a nova aliança. Ele vinha anunciando, ele estava dando indícios, ele falava por parábolas, né? Como o Guilherme mencionou num grupo da gente, sobre as parábolas. Você quer falar um pouquinho? Ah, sim. Porque quem que era o inimigo naquele tempo de Jesus Cristo? Era a carne e a lei. O que acontece, galera? Dizem que nas profetizações, né, fala que o rei, ele deveria falar com parábolas para confundir os teus inimigos. E quem eram os inimigos de Jesus Cristo? Eram os poderes político, militar, religioso, a lei e a carne. E ele combateu tudo isso
entendeu? Ele combateu tudo isso com simplesmente gestos de amor e como um filho de Deus. Assim como todos nós devemos combater esse bom combate. Verdade. E Deus tocou no meu coração porque a gente não pode estar só recebendo e ficar acumulado, né? Ficar engordando, né? Com o alimento que vem do céu, né? Que é o alimento espiritual, a palavra, né? Que a gente somos hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Amém. A gente não é mais guiado pela tutela da lei. Aquilo era para as pessoas que não tinham espírito, né? Que eram pessoas que estavam dando segundo a sua carne. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nossas vidas, ou em nosso corpo, né? Em nossas vidas, né? Então estamos aqui para interagir, para crescer na graça, né? E vamos tentar postar um vídeo por semana, conforme for melhorando, né? Conforme nós for se habituando, porque tudo aqui é improvisado, aqui é a televisão da minha casa, a sala da minha casa, muito, é pequena aqui, é simples, mas louvo pelo que eu tenho, porque na graça a gente só agradece, a gente não reclama, né? Às vezes a gente pode dar uma reclamada, mas porque a gente deu ao lugar a carne, mas na graça a gente louva todo dia, porque somos os pequenos e estamos recebendo o tesouro que vem do céu, que é a palavra e a verdade, né? Jesus mesmo falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho. E a vida. Então quando a gente se entrega pelo aquele sacrifício, se entregamos para Ele, realmente, aí sim você vai começar entendendo a palavra, vai começar entendendo o que Deus fez por nós, porque Ele já fez. A obra dele já foi consumada, estamos no 7º dia, no dia do descanso. Olha lá no início da Bíblia que tem o dia do descanso. Nós somos abençoados, mais que vencedores, né? Amém, mais que vencedores. Isso Cristo Jesus. Nas áreas celestiais, né? Nas áreas celestiais. Porque a gente não sabia nada disso, né? O sistema não mostra nada disso, né? O sistema ele esconde o que Deus nos revelou, né? Naquela época de Paulo, ele revelou que estava oculto, mas ele vai escondendo o que tem, né? E eu agradeço aí a vocês que têm ao mesmo entendimento que nós estamos tendo, que vocês venham a compartilhar, que venham a comentar, né? Faça comentário que não seja não ser como é que se fala? Atacar, né? Quem quer ter um conhecimento, começa a perguntar, um responder o outro. Não estamos aqui para atacar ninguém, nem julgar ninguém. Estamos aqui para falar da verdade do Evangelho. E defender o Evangelho. Defender o Evangelho. Galera, eu tô percebendo que eu tô rindo demais, é porque eu sou uma pessoa muito brincalhona e animada, né? Eu não consigo ficar sério assim, em situações assim. Mas eu peço que me perdoe por isso. Mas agora vamos começar, né, a passar aqui os versículos que vamos falar pela graça e por amor, que essa é a nossa maior riqueza. Meu pai falou que nós somos simplesinhos, sim, somos simples. A gente louvamos a Deus pelo que a gente tem, mas louvamos mais ainda a Deus por Ele dar a maior riqueza de toda, que é a Tua Palavra em nossos corações. Seu Amém? Espírito Santo, né? Amém. Mas estamos juntos aí. Quem está começando a ter revelação da graça, quiser se aproximar, né? Estamos começando a caminhar em glória, né? Estamos começando a ter o entendimento da palavra de Deus, né? E Paulo mesmo, Cristo revelou para Paulo, né? Estamos se revestindo do que é imortal, né? Amém. O eterno, né? Do Espírito Santo. Galera, vamos começar aqui, né? Bem, Vamos colocar aqui, é uma passagem que eu comecei a ler e Deus começou a revelar, né? Vamos colocar a passagem do casamento, né? Do primeiro milagre de Jesus no seu povo, né? Mateus, não. Não é Mateus? Não, é João. João
Coloca aqui, meu filho, ó. Calma aí, papai. Anotações. Ai, ai. Tudo o que fazemos é para espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo trabalha de acordo para o bem daqueles que amam a Deus. Não ligue porque é improviso, é muito simples. Não, mas olha aí, foi Deus falando É, puramente, ó. verdade. Tudo fazemos para espalhar as boas novas, glória a Coloca aí, Deus. João, esse aqui, João 2, 12. 1 a 12. Volta lá no 1. Aqui, ó. Primeiro milagre de Jesus. Está em João 1 a 12. Se quiser acompanhar na Bíblia, vocês pegam suas Bíblias, pode ler direitinho. Vamos ler aqui que esse primeiro milagre, isso aqui já estava apontando o que Jesus ia fazer, né? Que quando eu li isso, Deus começou a se revelar em minha vida, né? Começou a mostrar a sua palavra, né? A sua doutrina. Então, João 2, capítulo 1, que vai até o 12, se eu não me engano, né? Se você ver aí, ó, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus estava com eles, né? E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. A bodas é um casamento, né? Todo mundo sabe. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, quando Jesus falou isso, ainda não chegada a minha hora, ele estava justamente explicando que ainda não era chegado o dia dele derramar seu sangue, né? Não era chegado o dia de ele ser crucificado, dele morrer por nós, né? Na verdade, pelo seu povo. É o seu povo, né? Ele morreu primeiro para o teu povo, para a tua salvação vir para nós, que somos gentios. Mas Deus não leva mais em consideração isso a partir do momento que fazemos parte do corpo de Cristo. Mas na frente vamos explicar esse entendimento, esse raciocínio, né? Essa revelação que Deus tem nos dado. Porque a palavra de Deus não é só falada, não é só pegar isso aqui e pá, colocar na frente, não. É revelado pelo próprio Espírito Santo em nossos corações. Mas isso é uma simbologia, viu, gente? Deus já estava mostrando para aquele povo que esse casamento aí já estava mostrando o casamento que ia acontecer de Cristo com a tua igreja. Então hoje nós somos casados com Cristo. Se Ele habita em mim, Ele está unido com o meu espírito. Então a gente anda junto 24 horas. Então a gente tá casado com Cristo já, viu? Somos noiva não. E sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 telhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, né? Ou seja, era umas pedras que era como se fosse um balde hoje em dia, que colocava água para a purificação do pessoal, né? E disse-lhes: tirai agora e levai aos mestres da sala. E levaram. E logo que os mestres sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, e o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo, desculpa, gente. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, aqui ele estava falando justamente da aliança. Sim. O vinho antigo era a antiga aliança. O vinho novo que viria, que quando ele morreu lá na cruz derramou seu sangue, é a nova aliança. Amém. Então aqui Deus estava revelando, né, que o antigo vinho era um vinho inferior do que estava para vir, né? Porque lá no costume serviu o melhor vinho primeiro no casamento, né? Mas aí Cristo ele fez ao contrário, ele já estava mostrando para o pessoal, Jesus, né? Já estava mostrando para o seu povo
o meu vinho, a minha aliança é melhor que a aliança antiga. Ou seja, ele na segunda aliança, ou seja, no primeiro vinho que foi dado ao povo, aí ele veio e transformou água em vinho, aí ele veio com o segundo vinho, né? Então o vinho veio melhor do que o primeiro, e o costume era o contrário. Eles davam o primeiro melhor e o pior por último, né? E aí com Jesus foi o contrário. Deram o pior por último com Jesus. Ou deram o pior primeiro e por último ele deu o melhor. Que era um vinho sem fermento, né, gente? Vocês sabem que na Bíblia, onde há fermento, que eu posso dizer, são coisas que não prestam. Ou seja, pão com fermento não presta, né? Por isso que tinha um pão ácido. O vinho fermentado, né? Que o vinho da lei era fermentado. Então Jesus fez um vinho puro de uva, né? Um vinho gostoso, né? Um vinho que todo mundo saboreou e falou que era melhor que o primeiro. Então aqui já estava falando, a nova aliança é melhor, é superior do que a velha aliança. Foi isso que Deus começou a implantar nos nossos corações, que quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a perceber a palavra de Deus, né? Parando para prestar atenção também, coração, em alguns contextos da Bíblia, é o entendimento, viu, galera? É o entendimento que temos em Cristo. O que acontece? Por que falamos corações? É no nosso entendimento e revelações que Cristo vem nos trazendo. Justamente, aí ele fala, ó, Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã, da Galiléia. Ou seja, já estava dando sinais, né? Canaã não. Caná, da Galiléia. E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, e ele, a sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos ficaram ali, não muitos dias, né? Essa passagem é uma passagem, né, que realmente, quando eu li, abriu meus olhos, né? Aí eu vou botar outra passagem que fala de vinho também, né? Que Jesus não está falando só da nossa antiga natureza, né? Você coloca lá em Mateus, filho, a nossa natureza, ele está falando da aliança, está falando do jejum, de casamento. É a mesma coisa aqui. Entendeu? Ele estava falando que aquele casamento ali não era a hora, sabe? A hora do casamento. Olha lá no início, lá no casamento lá, que fala 3 dias depois, ou seja, quando ele morreu, 3 dias ele ressuscitou, mas ele ressuscitou como marido, não como noivo mais. Entendeu, gente? Ele ressuscitou no 3º dia, mas ressuscitou como marido. Ele teve que morrer para justamente cravar aquela lei, aquelas ordenanças, aquelas coisas da carne já naquele corpo. Né? Coloca aí Mateus 14, bem? 14. Porque já é um gancho. Olha. 14. Então chegaram, vamos falar um pouquinho dessa passagem. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Isso foi uma pergunta aqui, ó. Perguntaram para Jesus, né? Aí Jesus respondeu, disse-lhe Jesus: pode porventura andar tristes os filhos da bodas, né? Os filhos do casamento, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Então ele estava falando que dia é esse? Que tirará o esposo? Que tirará o esposo? Foi no dia lá que ele foi crucificado, né, gente? E ele ficou debaixo da terra. Então o povo tinha que jejuar, porque jejum na Bíblia é humilhação e tristeza. Luto, né? Ele falou, ó, chegará o dia que me tirarão, né, da noiva. Mas no 3º dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou, né? E acabou esse jejum, né? Esse jejum que falam hoje em dia não vale mais, certo? O jejum verdadeiro hoje em dia, que a gente pode explicar em outro vídeo, é negar seus desejos carnais. As suas tolices. Suas tolices, né? Porque nós não andamos perante mais carne, nós andamos perante espírito. Ou seja,
Paulo revelou que os frutos do Espírito é o quê? Amor, bondade, paz. E os frutos da carne? Né? Idolatria, imoralidade, mentira, cobiça. Tudo de ruim é os frutos da carne. Então a gente vai vir na mente para a gente fazer uma imoralidade. E a gente tem que negar aquilo, que se a gente cometer, a gente está comendo fruto da carne. Sim. Esse é o verdadeiro jejum, é negar essas coisas. Aí, continuando no 16, né? Ninguém... Não, aí você defende mais. Ninguém, ó. Ah, Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, né? Porque semelhante o remendo rompe a roupa e faz ser maior a rotura. O que ele está falando aí? Né, gente? Será que é de roupa? Não é de roupa. Ele está falando da nossa do véu. nosso vestimento. Do véu também, não? Do véu, mas eles eram vestidos com o quê? Com a lei. Sim. Aí ele falou que vai ser vestido com o quê? Com o Espírito. Com o Espírito. O que Paulo falou, a gente somos revestidos, né, do novo homem. Amém. Nós somos revestidos do que é lá do céu, né, do que é do Espírito. Né? Não da lei. Ele estava falando, mas se rasgou o véu. Aí ele falou ainda, se remendar o pano velho e colocar o novo, maior o buraco, né, gente? Se vocês pararem para olhar aí, né? Muitos irmãos estão separando, estão vivendo uma vida de medo, uma vida de mundano, uma vida de ir para a igreja só por ir. Por quê? Porque lá eles costuram o véu, gente. Lá eles não revestem as pessoas do Espírito, que é a nova, nossa nova armadura, né, que tem lá, a armadura que Paulo falou, né? A fé, né? A espada, que é a palavra. Então a gente não pode misturar as coisas, viu, gente? Se a gente misturar as coisas, aí o buraco fica maior. E agora ele vem explicar aqui, ó, do vinho. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e tornam-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, né, gente? Aqui ele está falando odres, ele está falando justamente o corpo. O corpo. Mas não é só nosso corpo, não. Não é só meu corpo, não. Ele está falando do corpo, se você parar para pensar, o corpo de Moisés. Depois ele vinha com o corpo dele, né? Com o vinho novo dele e com o corpo dele, né? Porque a gente só fazemos parte do corpo de Cristo. A palavra da nova aliança fala, revela, né? Que nós somos da corpo de Cristo, né? E ele é o cabeça. Então aquele sangue derramado foi o que? A nova aliança, né? Foi a nova aliança com nós, né? E a antiga aliança, o que ele fala aqui, ó? Se tu misturar, o que acontece? O velho com a nova. O velho com a nova Não sustenta. Não sustenta, rompe. E rompe, aí só vai vir maldição para nós, né? Porque a gente somos abençoados. Amém. Viu, irmãos? Quem está na graça aí sabe, somos abençoados. O pessoal fala que vai receber bênçãos, que vai dar bênçãos. Isso aí vocês estão debaixo do tutela humana. Estão debaixo da verdadeira evangelho. Isso aqui, Jesus estava já anunciando a nova aliança. Né? Ele ainda fala, ó, deita-se vinho novo em odres novos. Ou seja, a gente crê em Cristo, recebemos aquela nova aliança que nós a gente bebemos, né? Que a gente cremos. Isso aí é espiritual, né? A gente não vai pegar um vinho e beber. Né? Não vamos pegar o sangue da bebê, isso é espiritual, porque ele falou lá pro Tomé, né? O Tomé falou que não acreditava quando viu ele, né? E ele falou o que para Tomé? Bem-aventurados os que creram sem os que creram sem me ver. Sem me ver, ou seja, no caso, explicando em nossas palavras seria isso. Depois a gente pode pegar lá e mostrar. Isso aí ele estava falando o quê? Que futuramente as pessoas não iam ver ele porque ele ia voltar em espírito, né? Mas ia crer. E esses que crê, a fé dele está ativada. Né? Aí coloca ali no João 1,17, só para explanar essa passagem aqui. Calma.
Já passei pelas notificações, irmãos. Anotações. Anotações. 1,17 aqui, ó. Aqui. 1,17. Aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Amém. Entendeu? Lá ele estava em Moisés, ele estava na lei. Só que ele já estava explicando que ele vinha dar o quê? A graça e a verdade. Que ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Né? Porque a lei foi dada por Moisés. Então a gente não pode fazer uma transição, misturar tudo. A gente agora vivemos na lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? É o amor, a verdade, né? Que Jesus falou, a luz. Tudo isso. A lei do Espírito é nada mais nada menos que... Ser guiado por ele, né? É isso mesmo. A lei do Espírito é ser guiado pelo próprio Espírito, o próprio auxiliador que é Cristo dentro de nós. Por exemplo, Paulo ele fala isso, às vezes a gente tem, como assim a lei do Espírito, se a lei... Porque a gente pensa, a lei condena, né? Claro, a lei condena a nossa carne e nos justifica diante do Pai. Né? Amém. Amém. Se você quiser falar alguma coisa... Não, vou falar. Lá. Só para explanar, lá no jejum, gente, se você olhar lá, justamente aquela passagem, ela deu um estralo, assim, nos meus olhos. E também tem a passagem do João Batista, que ele fala assim, que esse aí virá, é maior do que eu, né? Que ele batizará em espírito e em fogo. Fogo na Bíblia é juízo, né? Vocês podem pegar a Bíblia e começar a botar juízo em fogo, entendeu? Que aí Deus me revelou que quando a gente crê, nós cremos em Cristo, porque isso é dom de Deus, não é nós, né? Por causa da sua misericórdia, eles não batizam, não justificam. Romanos 1 fala, em Cristo somos justificados, e o que mais? Okay. Em Romanos 8:1, né? Nós somos, em Cristo nós somos justificados, né? Não há condenação naqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Então, eu comecei a ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Estamos aqui para começar assim, a alcançar irmãos que estão tendo as mesmas revelações, tá, irmãos? Não leva a mal é o primeiro vídeo, a gente vai se adaptando, a gente vai... Também perdendo aquele nervosismo, né? Nervosismo também, mas aqui quem está guiando é Cristo, aqui não é eu, não é ele. A gente não estamos aqui para gloriar homens, estamos aqui para gloriar Cristo, não estamos aqui também para condenar ninguém. Se alguém é contra isso, contra a palavra de Deus que a gente estamos lendo aqui, fica na paz também, irmão. Fica em paz, procura se relacionar com Cristo, mas estamos aqui mostrando o que está acontecendo, que está sendo revelado nessa nação, né? Está levantando um povo que lá ele mostra lá, né, para a Samaritana, né, se eu não me engano, né? Haverá o dia que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Amém. Né? Ele falou espírito e verdade. E esse dia, ele falou, já chegou. Já chegou. Então, estamos mais que atrasados, viu, irmãos? Quem tiver aí pensando que está tendo revelação e está achando que está doido, não é não. Isso aí, se é Deus já manifestando na sua vida. Amém. A gente estamos atrasados. Isso tudo já foi consumado. Se você ler Hebreus 3,